Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a um bate-papo Café com LGPD. Hoje com a presença ilustre de um meu grande amigo, Marco Cantuária. Dr. Marco, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos nos falando hoje. A ideia é nós fazermos um bate-papo aberto, tranquilo com os nossos clientes, parceiros, sobre os desafios que nós estamos enfrentando e lidando no nosso dia a dia com relação à LGPD, né? Então, Marco, tudo bom? Tudo bom, Lucas? Grande alegria poder estar aqui com você, dividir, compartilhar com você, aprender com você também. Mais do que isso, levar para os nossos colegas, amigos, convidados, um pouco de informação desse místico aí LGPD, né? De repente chegou. Muito bom, muito bom. Obrigado, doutor. Bom, rapidamente, como de costume, vou falar rapidamente sobre a Next4IT. A Next4IT é uma consultoria de cibersegurança. Tá? Nós temos no portfólio diversos produtos voltados para a parte de governança, cibersegurança, resiliência cibernética, programas que visam melhorar a postura de cibersegurança, o nível de maturidade das empresas. Tá? E contamos com um time bastante qualificado, com reconhecimentos globais aí, certificações globais, que nos chancela um nível de excelência muito bom. Além de contar com diversas alianças estratégicas com fabricantes de cibersegurança, como Kaspersky, IBM, Symantec, Fortinet, dentre outros. Tá? Eu gostaria de passar a palavra também para o Dr. Marco. Dr. Marco, gostaríamos de conhecer um pouquinho também sobre o escritório do doutor. Por favor, nos dê a honra. Obrigado, Lucas. Bom, eu sou o Marco Cantuária, sou sócio da ASCR Advogados, que é Almeida Souza e Cantuária Ribeiro, Sociedade de Advogados. Somos em 3 sócios, temos uma equipe de 6 advogados, toda a estrutura de um escritório boutique, né? Fazemos os nossos atendimentos de forma muito personalizada. Acreditamos muito nisso, nesse tipo de atenção e na essência do direito preventivo. Eu sou coordenador da área de LGPD, implantação, né, de LGPD às empresas, como também coordeno a área de direito trabalhista, previdenciário e negócios. Temos aqui no escritório um portfólio imenso que abarca todas as principais matérias que uma empresa de pequeno, médio ou grande porte necessita para a sua gestão. E hoje tenho a honra aqui de poder falar para vocês de algo que nos chega a todo momento e que é imprescindível, seja para qual tamanho de empresa for, né, Lucas? Que é a implantação da LGPD. Excelente, excelente. Eu acho que é um assunto que, por mais que alguns já tenham uma boa vivência, um bom conhecimento, mas sempre tem alguma coisa, alguma dúvida que está pairando no ar e que nós podemos discutir a fim de endereçar e principalmente clarificar isso para os nossos clientes. E tem, obviamente, aqueles clientes que estão entrando na jornada de implementação da LGPD e surgem diversas dúvidas de qual o melhor framework, como fazer a adoção. E a ideia desse bate-papo é exatamente isso: desmistificar vamos dizer, desafios, transformar os desafios em situações mais cotidianas, mais fáceis de serem lidadas dentro das organizações. E já dando início exatamente nesse contexto, né, doutor? Temos visto bastante dos nossos parceiros, clientes e até algumas empresas no mercado dando início nos seus trabalhos, tá? No momento pós-implementação, pós-entrada em vigor, né? Que a lei ela já está em vigor, agora deu início aí a parte de penalizações, de sanções, né? Eu gostaria que o doutor nos brindasse aí com um pouco mais de visibilidade do que é essa lei, como ela veio, o que ela está trazendo de benefício, qual a importância de uma lei como esta para o nosso país. Certo, Lucas. Aliás, é muito importante e fico feliz de estar com você hoje nessa live, porque
Os clientes nos procuram e a gente sempre na busca de entender melhor essa questão. E eu costumo dizer que a LGPD é preciso que todo e qualquer empresário ou profissional autônomo foquem em duas estruturas, em dois pilares, né? Desmistificando já, tá, gente? Descomplicando, esclarecendo o máximo. O primeiro deles, a LGPD está com base numa coluna que é a segurança jurídica. Então, é preciso entender e conhecer todas as relações comerciais que a sua empresa tem para depois trabalharmos na segurança jurídica. E no segundo pilar, que não tem realmente, faz parte da nossa vida, não há nada mais nesse planeta que se faça sem uma boa assessoria de tecnologia e informação, que é o parque tecnológico da sua empresa. E aí, Lucas, a gente recebe aqui no escritório os seguintes questionamentos, né? A LGPD veio para ficar, realmente? Ou é mais uma lei que a gente sai correndo, gasta e depois a coisa não acontece? Não, Lucas? Você deve ter escutado bastante isso aí na empresa também. Olha, eu não tenho dúvidas de que essa lei veio para ficar. Na verdade, a gente já está sentindo isso na pele, por alguns pontos que eu vou esclarecer a vocês. O primeiro deles é que essa lei, a LGPD, ela visa assegurar com que toda e qualquer empresa, direito público, privado ou pessoas, né, profissionais autônomos, possam assegurar aos seus clientes e usuários que as informações obtidas, coletadas por essas empresas, desses clientes e usuários, estejam em sigilo e que realmente permitirão a segurança dessas informações. Com isso, todo esse dia a dia que a gente vive, né, que somos bombardeados de informações, de telefones, ligações, e-mails, enfim, realmente possam entrar no equilíbrio. E aí eu fico pensando como é importante a gente refletir o quanto nós somos vulneráveis, o quanto estamos vulneráveis, principalmente, Lucas, se você parar para pensar, até o presente momento, porque a coisa vai mudar, a gente chega em qualquer lugar, coloca os dados que nos perguntam, a gente sai com as famílias, vamos num parque, vamos em qualquer lugar, o que perguntam lá a gente responde, né? Sem nos preocupar. E aí eu acabo contando uns casos, Lucas. Por que eu acabo contando uns casos? Que é para a pessoa ter uma ideia, nossos amigos que estão nos assistindo, principalmente, ter uma ideia de quanto vulneráveis estamos e o quanto a falta de privacidade na nossa vida pode trazer realmente problemas muito graves e prejuízos. Então, se vocês me permitem, eu vou contar um caso, são vários. Eu vou contar um caso que eu já compartilhei com o Lucas uma vez, até que mostra para vocês terem uma ideia dessa vulnerabilidade. Nos Estados Unidos tem uma rede de store muito grande, que essa aí é a Target, que separei para mostrar para vocês. É uma das grandes lojas de serviços que tem nos Estados Unidos, muitas vezes é o primeiro lugar que todo brasileiro procura para fazer compra, né? São essas grandes stores. Lucas, olha só, essa história foi muito famosa nos Estados Unidos e deu base a eles para começar uma investigação muito grande e até aperfeiçoar lá na Califórnia a lei da LGPD deles. Um pai chegando em casa pegou na caixa de correio ali um catálogo da Target, um catálogo muito lindo que essas lojas a gente recebe, né, gente? Aqui no Brasil também de outras lojas. Só que o que chamou a atenção desse pai é que esse catálogo ele oferecia produtos especificamente para gestantes. E ele achou, poxa, jogado no lugar errado. Mas tal etiqueta estava certa na casa dele. Bom, era ele, a esposa e uma filha de 15 anos. Ele deixou aquilo, estava no nome da filha, aliás, o catálogo. Ele deixou quieto. Passado, jogou no lixo, inclusive. Passado uma semana, de novo, chegou em casa, o catálogo estava lá. Aquilo incomodou muito ele. E ele foi atrás, ligou para o gerente da Target, daquela loja, e o gerente, muito constrangido, pediu desculpas, isso que aquilo não aconteceria mais. Foi um erro de cadastro, ou do marketing, enfim. Mas 3 dias depois, novamente, um catálogo, outro catálogo, na caixa de correio dele, Lucas. E aquilo deixou ele indignado a ponto dele pôr debaixo do braço e ir na Target. Bom,
Chegou num ponto que não tinha mais explicação, não tinha mais desculpas, né? Mas qual foi o resultado dessa história que é absolutamente verídica, tá, gente? Pode jogar no Google lá que vocês vão ver. A Target sabia de uma coisa que nem o pai e a mãe sabiam, que a filha dele de 15 anos estava grávida. Vocês acreditam nisso? E como? Por quê? Havia, e ainda há, né, por compartilhamento de dados informativos, monitoramento das pessoas. E a Target conseguia, por meio desse monitoramento, de um robô, saber que as pessoas, as mulheres que compram certos produtos, A, B e C, nos supermercados, certos produtos, C, D, E, nas farmácias, tinham uma probabilidade de 90% de estarem grávidas. E aí ele roubava, ele tinha já roubado, né, tinha recebido de forma ilícita, né, compartilhado os dados por uma outra empresa ou outras empresas dessa menina, e ele conseguia identificar que realmente a filha dele estava grávida, foram saber depois, até por uma ação, depois que ele entrou com uma ação judicial contra a Target, ele foi saber depois que a filha realmente, verdadeiramente estava grávida. Então vejam, gente, olha o nível, Lucas, olha onde mexe na sua vida pessoal e tudo mais. E a LGPD, ela fixa preceitos constitucionais. O principal deles é que não sejam invioláveis, né? A nossa vida privada, a intimidade, a nossa imagem, nossos dados e informações. Né? Existem muitos outros casos que eu poderia contar, mas só para trazer vocês num contexto de quanto isso tudo mexe e quanto isso tudo está assim nos deixando totalmente vulneráveis, né? Então já começo por aí a mostrar para vocês, porque eu não tenho dúvida de que a LGPD veio para ficar e precisa realmente ser regulada, como acontece em inúmeros países, na Europa já desde 2018, na Ásia, em vários países, na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão também, inclusive, no mundo inteiro estão se movimentando para isso. Então, não tenho dúvidas que realmente isso veio para ficar. Aliás, ninguém melhor do que vocês, da Next4It, para saber como que funciona verdadeiramente isso que eu acabei de contar, né, Lucas? Monitoramento, robozinho, a segurança jurídica das informações. Excelente. Realmente uma história, um fato muito relevante, doutor. E diga-se de passagem, nos últimos anos, ano após ano, grandes empresas de cibersegurança disponibilizam relatórios voltados a apresentar para os seus clientes qual o tipo de informação que é mais desejado a fim de ser explorada pelos criminosos digitais. Tá? Não somente por aquelas empresas que fazem um tratamento sério, seguindo normas, mas também por aqueles indivíduos que muitas das vezes estão buscando um fim financeiro sem seguir qualquer tipo de norma ética e assim por diante. E é a informação pessoal o maior alvo e uma das informações que tem o maior valor no mercado negro devido ao seu poder de rentabilidade. E uma delas é a questão da informação médica. Registros médicos, informações da saúde, ela tem um valor muito grande. Em seguida, vem as informações de crianças e menores de idade, devido ao potencial, à longevidade de exploração daquela informação. Então, uma informação que é vazada de um adolescente, ela tem uma vida útil no mundo criminoso por muito mais tempo comparado a uma informação de um adulto que já tem uma vida pré-estabelecida. E dependendo da categoria, do nível social, isso é exponencial, o nível e as possibilidades de crime que isso pode ser submetida. Então, eu acho que esse exemplo, doutor Marco, ele elucida bem o mundo que estamos vivendo na atualidade. Né? Então, obrigado por compartilhar conosco. E do nosso lado, do ponto de vista de cibersegurança, nós temos algumas metodologias, vários modelos de gestão de privacidade. Esses modelos de gestão de privacidade eles estão pautados em várias verticais
tá? Principalmente a capacidade de identificar um risco, corrigir um risco ou mitigar aquele risco, identificar uma fragilidade ou uma ameaça dentro da sua empresa ou dentro da sua organização, dar uma resposta àquele tipo de ameaça e até mesmo se restaurar, restaurar o ambiente de uma empresa que teve um incidente de segurança. E com base nesse contexto, nós temos aí diversos cases que estão acontecendo ao longo dos últimos meses e estão sendo veiculados nas mídias, né? Nós tivemos aí JBS, nós tivemos lojas Renner, nós tivemos aí alguns casos importantes, né? E quando nós falamos de LGPD, nós passamos a ter uma série de direitos como titular de dado. Então, agora eu entendo como pessoa física que eu tenho uma série de direitos e as pessoas jurídicas, as empresas com quem eu escolho compartilhar o meu dado, têm uma série de deveres. E, por sua vez, uma série de direitos também, dependendo do tipo de relacionamento que eu estou estabelecendo. Como a lei trata essa questão? Existem normas claras qual tipo de tratamento pode ser feito? Como isso é abordado do ponto de vista jurídico, doutor? Sim, Lucas. Lucas, você consegue tirar aí a imagem do target? Consigo. Bom, daí a extrema importância dessas duas colunas, o jurídico com a web segurança, né? Então, você imagina que quando vaza dados como este, né, traz ali as consequências e elas já estão acontecendo desde 1º de agosto, tá, gente? Desde 1º de agosto agora, todas as cláusulas da LGPD estão vigentes, inclusive as das sanções. As sanções variam desde uma advertência verbal até o faturamento, porcentagens enormes, que podem chegar até 50 milhões de reais, dependendo da empresa, do faturamento do último ano. Existem sanções que eu acredito que é pior do que tudo isso, que é a empresa se autodeclarar, né, capacitada para gerar os dados. Você imagina a reputação dessa empresa. Bom, a questão dos dados pessoais, e aí a importância do tratamento, que eu tenho que trazer é o seguinte: são dois tipos de dados pessoais que são de extrema importância na coleta e no tratamento e no cuidado da segurança, como o Lucas estava dizendo agora há pouco. O primeiro deles são os dados identificados, aqueles que identificam você como pessoa. Nome completo, CPF, RG, endereço. Só que olha só que bacana, o tempo vai evoluindo. O IP, todo mundo hoje tem um IP, isso é considerado dados pessoais. O cookies, que depois vou pedir para você até explicar mais para a gente, Lucas. Muita gente pergunta, né, sobre essas questões do site. Agora, tem um outro tipo de informação, que são os dados sensíveis, identificáveis, que tem um valor enorme no mercado negro, como o Lucas disse, que é o caso da LGPD, no caso que eu contei aí da Target, que nós somos bombardeados dia a dia. Que são aqueles dados que, muitas vezes, quantos de nós não entregamos de graça e facilmente para qualquer um que nos pergunta, né? Raça, cor de cabelo, orientação psicológica, religiosa, sexual, né? Como a sua família quantos carros tem, quantas televisões, enfim, gente, todo esse tipo de informação, né, traz consigo um arcabouço para alimentar aí o mercado e fazer das nossas informações dinheiro e dados sempre nos perturbando, né, invadindo a nossa privacidade. Então, por isso que é extremamente necessário, além da segurança jurídica na hora de pedir um consentimento, a gente vai falar um pouquinho disso, dos nossos clientes, usuários, é termos a parte tecnológica absolutamente confiável. E respondendo a tua pergunta, nós temos a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade que será sempre invocada, motivada quando houver, por parte do empresário, um vazamento e por parte do usuário e do cliente, quando ele se sentir lesado. Então, é essa autoridade que receberá os peticionamentos, pedidos, que decidirá sobre a fiscalização, a multa ou qualquer dúvida sobre a lei. Já na esfera judiciária, principalmente na Justiça do Trabalho e na Civil, nós já temos centenas, Lucas, de ações. Inclusive,
onde ninguém percebe que dentro da sua empresa, pode ser pequena, média ou grande, já está ali criando passivos, que é a área trabalhista. E a justiça já tem consolidado, criado jurisprudência para essas combinações. Aliás, aqui no escritório mesmo, a gente tem percebido essas concessionárias grandes, né? Enel e todas as outras, já estão sendo fato, né? No polo passivo de inúmeras ações judiciais. Bom, a parte trabalhista é muito importante esse cuidado. A justiça já tem, a lei já prevê também essa questão. Por quê? Todo e qualquer tratamento, coleta e tratamento de dados pessoais e sensíveis precisam ser realizados só após o consentimento do usuário e do cliente. E o que é o consentimento? É que antes desse cliente usuário entregar a você as informações necessárias que você precisa para realizar vendas, negócios ou qualquer tipo de relação comercial ou negocial, ele precisa ter muito transparente o que você fará com os dados dele, se você compartilhará ou não os dados dele, com quem, se ele vai ter acesso a hora que ele quiser, se ele pode pedir a exclusão ou não desses dados a hora que ele quiser, e uma série de outros requisitos necessários para que ele possa ali, Lucas, dar o seu consentimento. A partir do seu consentimento dado, preenchido, só assim a empresa poderá começar a fazer o tratamento dos seus dados com todas essas responsabilidades e cuidados. Que aí entra para a porta que é a sua aí, a importância de tanto conhecimento. Aliás, Lucas, até quero te perguntar, porque a gente recebeu um cliente aqui, e eu lembro de ter falado com você sobre esse assunto, né? Imagina uma empresa que, qualquer uma, mesmo pequena, que tem ali administração, mas tem outros 3, 4, 5, 100 computadores com usuários da empresa, né? Como que funciona? Como que fica? Compartilhar e mandar um e-mail para alguém com um banco de dados ou uma informação, uma simples foto da tela, né? Imagine você, dono da empresa, receber depois uma notificação de autuação e multa por causa de algo que você nem estava conhecendo. Acho que você também deve estar recebendo pedidos em relação a essa preocupação para que esses dados sensíveis e pessoais não sejam compartilhados, né, Lucas? Como que está sendo na sua área? Perfeito, doutor Marco. Excelente questão. Essa é uma preocupação latente na grande parte dos nossos clientes. Tá? Quais são as melhores práticas para o tratamento da informação, uma vez que o usuário, os colaboradores, estão manuseando e precisam de boas práticas, precisam seguir padrões internos. Então, eu diria que nós temos algumas frentes que são importantes. E até está muito correlacionada a um dos nossos tópicos. Como eu inicio um processo de adequação da minha empresa? Se nós olharmos atentamente, nós temos uma série de iniciativas que nós podemos já sim dar início dentro da organização, sem muitas das vezes qualquer tipo de investimento inicial. Quais são essas iniciativas? Mapear e identificar onde existem processos que coletam ou processam ou armazenam ou até mesmo transicionam, é feita alguma interface daquela informação, seja da interface humana para o computador, para o sistema, ou até mesmo entre os computadores ou entre parceiros. Todos esses pontos onde há uma transição de informação pessoal, eles são, de certa maneira, possíveis pontos de falha que pode nos colocar, nos expor com relação aos requisitos da LGPD. Então, é muito importante que nós tenhamos esse primeiro mapeamento, essa visibilidade de quais são os meus processos que lidam com dados pessoais. E uma simples reunião com o time já é possível identificar e até mesmo ter uma certa visibilidade de quais processos podem sim sofrer melhorias. Tá? Então, eu diria que essa é uma primeira recomendação. Segunda recomendação, nós temos uma infinidade de possibilidades, melhorias, ferramentas, processos, treinamentos que nós podemos aplicar a fim de dar maior maturidade no contexto do tratamento da pessoa, do tratamento do titular do dado ou das informações da organização como um todo.
Nós estamos vivendo num momento onde a segurança da informação ela tem a sua prioridade, tanto quanto a questão da informação que está sendo regulada. Tá? As empresas não querem ter vazamento de informação, não querem ter aí incidentes que possam denegrir a imagem de certa maneira ou até mesmo expor como um potencial player de mercado. Então é importante que você tenha boas práticas com relação à parte de atualizações de cibersegurança, utilização de softwares que sejam legais dentro do seu ciclo de vida útil. Não é só o fato de você ter comprado o seu software lá na prateleira ou dentro de um distribuidor, de uma revenda, que vai garantir a segurança. É você ter comprado e você garantir que ele esteja dentro do ciclo de vida útil. Vou dar um exemplo. O Windows 7, por exemplo, é um software que já saiu da sua vida útil. Você utilizar um software como este, ele já expõe a organização em diversos riscos e já não tem mais correção. O que mais que nós temos ali de visibilidade e tangibilidade do ponto de vista do usuário? Quais as minhas plataformas que armazenam os meus dados, transicionam os meus dados e transportam esse dado? Uma das principais é o e-mail. A sua plataforma de e-mail, ela é uma plataforma que tem um mínimo de segurança hoje, tá? Porque isso acaba sendo um requisito importante, até mesmo falando de LGPD. Muitas das vezes a organização ou a empresa, principalmente as menores empresas, elas têm uma limitação de orçamento que acaba dificultando a aquisição de um bom produto. Ou às vezes tem a visibilidade de que é somente o custo do produto. Mas na verdade, os produtos que custam um pouco mais, eles têm funcionalidades de segurança, como criptografia de ponta a ponta, gestão de acessos com base em geolocalização. Então, se alguém está tentando fazer um acesso na sua plataforma de um país que você normalmente não tem acesso, a própria plataforma já tem mecanismos de defesa. Tem plataformas que são as top players de mercado, que existem inúmeros times de cibersegurança fazendo monitoramento a fim de identificar possíveis fragilidades ou até mesmo comportamentos que possam ser classificados como suspeitos, da mesma maneira que nós temos, por exemplo, no nosso cartão de crédito. Muitas das vezes, quem faz o uso cotidianamente do cartão de crédito já recebeu uma ligação do seu banco: olha, você fez essa transação? Você confirma que foi você? O mesmo processo está sendo implementado nas empresas com relação ao uso dos seus dispositivos, nós chamamos de ativos tecnológicos. Quando há um ativo, você tem um modo de utilização daquele ativo e sai do modus padrão da sua operação normal, alguém tem que identificar esse tipo de anomalia e, de repente, fazer uma confirmação: olha, foi você mesmo, você está viajando, está fora do país, ou utilizou algum serviço que possa ter gerado esse alerta. Porque esse tipo de comportamento, de prática, de postura, garante que você vai minimizar uma janela de vazamento de informação. São exemplos, mas existem uma infinidade de outros. Eu vou citar mais um, tá? Que é um exemplo que nós podemos tomar sem qualquer investimento. Tá? O mapeamento de quantos sistemas existe na sua organização. É muito comum a organização ter o sistema de ERP, onde ela controla toda a sua parte de finanças, estoque, movimentações de produtos, entradas, contas a pagar, a receber. Seu sistema de CRM, que é onde ela controla toda a prospecção dos seus clientes, novos clientes, clientes que estão durante um processo, uma jornada de compra. Você tem, muitas das vezes, sistemas de mídias sociais, que pode ser utilizado pelo seu time de marketing, pelo seu time de comercial, em alguns casos. Você tem sistemas de RH, como folha de pagamento, que pode ser um parceiro interno ou um parceiro externo. Tá? Pode ser um time interno ou até mesmo um parceiro externo. E toda essa gestão dos acessos, ela é muito importante. E diga-se de passagem, é uma das principais frentes de um trabalho de adequação de LGPD. Quem tem acesso
às informações, deveria ter esse acesso? Tá? Essa é uma primeira pergunta. Então, da mesma maneira que do ponto de vista trabalhista, é necessário ter um documento explicando os cargos e salários, do ponto de vista de acessos, é muito importante que haja quais são os acessos que existem dentro da organização e quais perfis podem ter acesso àquela informação. E é corriqueira os casos onde nós temos situações de gestores, gerentes, colaboradores que têm um longo tempo de casa, que ele foi acumulando funções e acessos que muitas das vezes ele não precisava mais. Tá? E aquele acesso em demasia, ele gera risco para a empresa. Então é importante que a empresa ela tenha essa cultura de, olha, o colaborador tem que ter o mínimo de acesso, tá, requerido para que ele execute as funções dele. Eventualmente, se ele precisar de um acesso extraordinário, tem que passar por um processo de aprovação. Outro ponto muito importante, o processo de entrada, manutenção e saída do colaborador. Esse processo ele tem que funcionar como um relógio. Nós temos que ter o RH comunicando para os departamentos responsáveis pelo provisionamento dos acessos, quais acessos um novo colaborador vai ter. E, principalmente, controlar esses acessos. Porque, eventualmente, aquele colaborador ele muda de função e, eventualmente, ele sai da empresa. Quando ele sai da empresa, e há muitos sistemas, pode ser que o desprovisionamento aconteça nos sistemas principais quando é aberto um chamado pelo RH. Mas esse mapeamento, esse histórico de quantos sistemas ele tem acesso, se ele é o administrador, vou dar um exemplo comum do marketing. Contrata um estagiário de marketing, coloca ele como contribuidor no perfil da mídia social pública, e quando esse colaborador sai, ninguém tem essa visibilidade. Porque quem colocou aquele acesso foi um gestor, foi um colaborador que trabalhava com ele, e não há aquele registro em qualquer lugar. E isso pode, sim, influenciar em vazamentos de dados. Então, usuários que continuam ativos sem a necessidade e assim por diante. Então, veja que a quantidade de recursos, de práticas, de processos que existe dentro da organização são inúmeras, né? E, obviamente, isso nos abre aí algumas questões até importantes que eu gostaria de perguntar para o doutor. Como fica o vínculo desses parceiros? Porque eu entendo que se eu tenho uma série de boas práticas de segurança, eu tenho que auditar também esses parceiros, ao qual eu compartilho os dados com eles, eu tenho esse direito. O que eu posso exigir contratualmente? Como fica essa camada, doutor? Excelente pergunta, porque realmente, quando eu falo em desmistificar a LGPD, é preciso entender que estamos mudando paradigmas que não são conhecedores de um gestor. Na verdade, estamos organizando questões, procedimentos que até o momento ninguém dava valor, como esse exemplo que você deu. Na área trabalhista, por exemplo, imagina que qualquer empresa tem fornecedores ou prestadores de serviço. Tais como os contadores, tais como empresa que gera plano de saúde ou medicina e segurança do trabalho. O que acontecia até hoje? E que aí vai a dica para que vocês possam ter essa reflexão 360 graus. Você muda de fornecedor, de prestador de serviço. Então, aquele que gerenciava os planos de saúde para a tua empresa, você mudou para um outro. Aquele que está saindo, até agora, né, até esse momento, levava junto com ele todas as informações vitais, dados sensíveis e pessoais dos seus funcionários e da sua empresa também. E nós ficávamos apenas assistindo. Quando eles levam, eles compartilham, negociam, mandam um e-mail para os seus funcionários. Daí decorre, por exemplo, um dos maiores motivos das ações judiciais face às empresas. Contador, que é um grande parceiro de todos os seus negócios, né? É fácil qualquer um aqui entender o quanto de informação sensível e importante um contador que presta serviço relevante para vocês possui. Então, quando nós temos parceiros
magnitude, nós precisamos estabelecer ali limites de responsabilidades. Nós precisamos ter termos que regulem justamente essas responsabilidades e até, se for necessário, estabelecendo esse vínculo, que é evidente, né, e imprescindível, fazer essas auditorias. A gente precisa conhecer quem está com os dados sensíveis pessoais dos nossos clientes. Precisa também, nós precisamos ter consciência e eles precisam nos demonstrar que estão aptos, que têm um parque tecnológico, web de segurança, questões jurídicas, cláusulas muito bem montadas. Por quê? Porque se alguém, um web criminoso aí, né, invadir lá os dados dessa empresa que dá serviço para vocês e tiver acesso aos dados dos seus clientes, por exemplo, você receberá uma notificação, você será responsabilizado ou corresponsabilizado e você terá que também informar a ANPD, que é a autoridade. Olha que situação. E você, por lei, notificando, informando que você teve esses dados vazados e por intermédio de terceiros, você será responsável muitas vezes objetivo pelas condenações cíveis e criminais que você tiver à frente. Como que minimiza isso? Essa é a grande questão, né? Você minimiza isso quando você demonstra para as autoridades que você trouxe as conformidades da LGPD, bem como tomou todos os cuidados no parque tecnológico, na segurança jurídica, para que problemas como esse não acontecessem. Você auditou o seu parceiro. Você demonstrando isso, você minimiza, não só minimiza as sanções, como numa eventual ação judicial, você também consegue demonstrar que tomou toda e qualquer medida para que evitasse isso. Se aconteceu algo, realmente foi com força maior, algo que dependia dos seus esforços. Somente assim você estará livre dessas sanções, tanto das sanções pela lei, pela própria lei regulada pela ANPD, como na justiça, que são, como eu digo e repito, centenas já de ações. Né? Essa semana passada, nós tivemos 2 clientes aqui no escritório, Lucas, uma indústria e uma empresa prestadora de serviço para medicina e segurança do trabalho. Tá? E a outra é uma indústria que também mexe com produtos, enfim. O que aconteceu? Foi muito interessante e mostra para vocês a dimensão do cuidado que vocês, a partir de agora, precisam ter. Uma das empresas disse o seguinte, que estava sentado na mesa, já prestes a fechar um negócio, um grande negócio, deixou os contratos com o eventual cliente e foi embora. Recebeu um e-mail de volta dizendo que não poderia assinar um negócio com essa empresa, eis que não havia conformidade LGPD explícita no contrato. Então eles chegaram desesperados, falaram, me ajude, eu preciso fechar esse negócio, eu não posso perder esse negócio, e eu preciso incluir as cláusulas, né, de segurança jurídica relacionadas às conformidades da LGPD. Então, ajudar, pode contar conosco, nós vamos ajudar. Mas não quer dizer que você tenha as cláusulas, né, que você está com conformidades. Senão, as sanções virão, os problemas virão, nada mudará. Então, a gente orientou, fizemos as adequações no site, né, de conformidade dos contratos, enfim, da cláusula. Mas tem que iniciar, sim, uma adequação, obviamente, com a área de segurança e o fator jurídico. E o outro foi a indústria, foi a mesma situação. Por que eu estou dizendo isso? A LGPD realmente veio para ficar. E as responsabilidades são tão grandes, principalmente, Lucas, com esse fator que você acabou de me deixar, que é quando a gente compartilha os dados pessoais dos nossos clientes e usuários com terceiros, as responsabilidades são tão importantes, são tão grandes, e as sanções também, que a partir de agora precisamos ter cuidado muito na segurança jurídica, na web de segurança, dizendo não só para os nossos clientes e usuários com quem estão compartilhados, para que será, mas principalmente que essa parceria, mais do que nunca, seja agora controlada. Um exemplo típico que eu dei foi nossos prestadores de serviço, nossos parceiros, os contadores. Mais do que nunca, terá que haver um termo de responsabilidade, privacidade, de LGPD entre essa parceria
Mas não somente isso, nós possamos ter um procedimento adotado na auditoria, né? Porque se um hacker entra lá no meu computador e coloca toda a minha folha de pagamento exposta, quem vai responder também sou eu se eu não tomei as providências e os cuidados. Então, as responsabilidades precisam ser adequadas. Haja vista o motivo de eu dizer que essas responsabilizações, cada um terá o seu limite agora. Da mesma forma, os contadores vão procurar pela gente. Olha, eu presto serviço para você a partir de agora, mas olha, vamos aqui dividir as responsabilidades. Então, Lucas, mais do que nunca, entendo que a LGPD veio para ficar, para a nossa alegria, para que todos nós possamos viver muito melhor. Finalizando, nós fizemos a aposentadoria de um cliente, um executivo, nesse mês, e olha só o que aconteceu, Lucas. Mais uma vez mostrando a vulnerabilidade. No dia que nós conseguimos a aposentadoria para ele, no dia seguinte ele recebeu 50 ligações no celular dele. Ele mostrou. Lógico que ele não atendeu todas. Agência de viagem, bancos, financiadoras, tudo que você pode imaginar. Ou seja, até uma entidade, uma organização pública, né, tem aí falhas com os dados vitais de uma pessoa. Quem mais, além de nós aqui, que fizemos o serviço jurídico para ele, sabia que poderia ligar para ele sabendo que ele tinha sido aposentado no dia anterior? Olha a brutalidade, a violência com a nossa intimidade, a nossa vida privada. Então, sem dúvida nenhuma, a dica é que façam isso que o Lucas comentou, façam um 360 graus nas suas relações comerciais, negociais, e comecem por aí a buscar a segurança jurídica e a web segurança. Muito obrigado, doutor. Muito bom todos esses pontos. Eu acho que no nosso dia a dia acaba passando muitas das vezes desapercebido, mas é sempre importante nós retomarmos esses assuntos e termos esses pontos de atenções. Bom, nós chegamos em um momento do nosso bate-papo. Esse é o primeiro bate-papo, o tempo passa muito rápido, tá? Nós havíamos planejado até alguns pontos adicionais, mas nós gostaríamos também de abrir para perguntas e respostas, tá? Então, aos nossos convidados, estamos à disposição, por favor, enviem através aí do pool de questionários, tá? Vocês podem enviar questões, eu e o Dr. Marco, nós estaremos aqui as questões relacionadas à cibersegurança, eu endereçarei, o Dr. Marco endereçará as questões relacionadas à parte jurídica. Fiquem à vontade, tá? Enquanto os nossos convidados vão formulando aí suas perguntas, eu gostaria de comentar até um pouquinho sobre como a parte tecnológica está ajudando, tá? Então, por exemplo, toda essa parte de processos que muitas das vezes se tornavam processos que tinham uma alta margem de erro, como o processo de provisionamento de acessos, gestões de acessos, o mercado tem uma série de ferramentas aliadas a processos que ajuda muito as empresas a minimizarem esses riscos. Por exemplo, existem hoje já soluções no mercado, que nós chamamos de soluções de gestão de identidade, que pode, através do RH, disparar todos os provisionamentos dos acessos que aquele colaborador terá com base no seu perfil da organização ou do seu perfil de trabalho dentro da organização. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo que é muito comum também é toda a parte de gestão orientada a vulnerabilidades ou arquivos que estão sendo trabalhados que tenham informações sensíveis que possam estar vulneráveis. Então, existem ferramentas que funcionam como um bloqueador de vazamento de informação. Então, por grupos de colaboradores, você pode definir quem pode enviar tipos de informações para fora, e quando enviada, aquilo dali gera um alerta para um time de segurança, para o time jurídico ter a visibilidade também. Tá? Bom, estão chegando aqui algumas questões. Tá? Deixe-me abrir a primeira questão. Ok, creio que um ponto importantíssimo é o direito do esquecimento, pois evita
muito que seja comentado e minimiza o risco para a empresa. Tá? Bom, concordo plenamente, excelente ponto. A questão do direito ao esquecimento, o doutor quer comentar um pouco sobre o direito de esquecimento, como isso se dá frente à LGPD? Oi, Lucas. Existem algumas excludentes, né? Aqui, algumas excludentes que possibilitam que a LGPD não seja, que as sanções, né, não venham de forma direta para o seu controlador, né? Então, não se aplica a LGPD, ao tratamento de dados, no casos de particulares, em situações que as atividades de investigação de infrações penais, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos, também realizado para fins exclusivos de segurança pública, né? Questões de direito nacional, segurança nacional, e ele é realizado por pessoas realmente com fins exclusivamente particulares e econômicos. Dentro dessas questões, né, como falou, dentro desses princípios, existem algumas questões que estão de uma janela aberta, né, para algumas questões como o esquecimento, aquele direito de esquecimento, aquele direito de alguns erros, né, de questão até de inversão de ônus da prova. É possível ali cabe algumas dessas janelas. Contudo, como eu havia sinalizado, você só consegue, mesmo dentro da comprovação, de se enquadrar nessas excludentes, se você demonstrar que deu as conformidades, né? Se você não consegue apresentar um relatório de impacto, apresentar que teve realmente as conformidades na busca das janelas de risco fechadas, você não tem direito de alegar, inclusive, algumas dessas excludentes. Então, fica realmente prejudicado. Mas é importante conhecer, até porque quando você tem um controlador da LGPD dentro da sua empresa, que é aquela pessoa que vai dia a dia ser treinada para monitorar, minimizar e monitorar os riscos, esta pessoa ela tem que estar muito bem treinada e desenvolvendo ali o relatório de impacto para que excludentes como essas possam ser válidas no momento de apreciação ou ter que realmente demonstrar tanto numa ação jurídica, ação judicial, como numa autoridade, uma intimação da autoridade nacional. Excelente, muito obrigado pela clarificação, doutor. Obrigado pela pergunta, Ranieri. Bom, que mais que nós temos aqui? Um ponto, até uma pergunta bem interessante que surgiu aqui. Legal. Quando a finalidade de uma coleta de dados muda, por exemplo, foi realizada uma coleta para um vínculo empregatício e a empresa quer utilizar aquela informação para um outro propósito, para venda de um bem ou serviço, o que a empresa deve fazer? Oi, Lucas. Excelente. Estamos te ouvindo, doutor. Tá bom. Nesse caso, ele envolve os princípios da LGPD. Entre vários princípios, como o livre acesso do usuário, a transparência dos dados, a qualidade desses dados, os tratamentos e a necessidade da coleta de dados, existe o princípio da finalidade e adequação. O que significa isso? Significa que é preciso que a empresa ela tenha realmente real responsabilidade do tratamento desses dados por uma determinada finalidade, porque foi por esta finalidade que o usuário entregou, mesmo com consentimento, os dados pessoais e sensíveis para você. Então, é necessário que, se essa finalidade, a qual ele submeteu sobre um consentimento, aprovou o consentimento a você, for alterado, ele precisa ser comunicado imediatamente e dado a ele o direito de adequação a retirar ou não esse consentimento. Cabe ao empresário, né, ao dono da empresa, seja o que coletou esses dados, se adequar a isso o mais rápido possível. Então, são questões difíceis, mas que precisam ter
alguém realmente responsável no tratamento desses dados dia a dia da empresa, porque questões como essa são bastante sensíveis e importantes para que você não seja penalizado. Afinal de contas, você, dentro do princípio da finalidade da equação, você mostrou para o seu usuário cliente que os dados dele seriam utilizados para X e, de repente, vai haver uma mudança aí, né, para Y. Então, precisa ser muito rápido na busca desse novo consentimento, ou, se for o caso do cliente, do usuário, falar, não quero mais, exclua, quero sair desse banco de dados. Excelente, doutor. Surgiu uma nova questão aqui, eu acredito que nós vamos conseguir respondê-la em conjunto. Legal. Na sua opinião, qual o maior desafio para uma empresa implementar um programa de LGPD? É o cultural, o financeiro, a falta de entendimento pela alta direção sobre os riscos que a organização está exposta? Excelente pergunta. Tá? Essa é uma pergunta que eu diria que ela vai ao cerne da questão. Tá? Nós aqui da Next for IT, nós trabalhamos em diversos projetos de implementações de LGPD. E algo que para nós é muito claro, quando não há o patrocínio executivo ou do executivo, e não é o patrocínio somente financeiro, é o patrocínio político para a implementação, para a mudança das práticas, para o entendimento dos riscos e principalmente fazer valer aquelas novas boas práticas que estão sendo reescritas para a organização e aquilo muitas das vezes acaba não vingando. Tá? Então, quando você está em uma organização, eu acho que o grande desafio é realmente convencer o executivo da importância dessas boas práticas. Então, esse é um grande desafio, sem a mínima sombra de dúvida. Por quê? Muitas das vezes o conhecimento ele existe dentro de casa, ou até vem uma consultoria para ajudar, tá? Mas se essas novas políticas, esses novos pontos de conformidade não tiver força a ponto de ser seguida e apoiada pela alta direção, muitas das vezes isso acaba não surtindo qualquer efeito e a cultura da empresa continua a mesma. A questão cultural, ela é um ponto muito importante. Só que a cultura, ela é algo que depende da mudança que o executivo está conduzindo. Então, ter pessoas da alta liderança ou membros do projeto da alta liderança ajudando na condução, ajudando na capacitação, mostrando o engajamento no projeto. Projetos com engajamento da alta direção são projetos que ajudam na conscientização. O conhecimento ele é uniforme, ele é distribuído por toda a organização, dentro dos coordenadores, dentro do grupo, do comitê de LGPD, que por sua vez começa a ter uma transformação cultural. Todos que fazem parte do projeto se sentem envolvidos no projeto, sentem que aquilo dali tem realmente importância pelo envolvimento e a transformação começa a acontecer. Não é de um dia para o outro. Nós temos clientes que o nível de maturação acaba sendo bem paulatinamente devido ao baixo envolvimento ou até outras prioridades, como projetos de migrações e outras prioridades do negócio, que é realmente gerar receita, como até mesmo clientes que dão um foco muito maior e a transformação ela acontece muito mais rápida, as políticas passam a entrar em vigência, as pessoas têm a real visibilidade de que se não houver um comprometimento de todos e o cumprimento daquelas políticas, das novas boas práticas, penalidades serão aplicadas mesmo internamente, nem passando pela NPD. Então, esse é um pouquinho do contexto. Então, eu diria que o executivo, no meu ponto de vista, patrocinar politicamente é o mais importante. Se ele não patrocinar politicamente, a grande maioria desses projetos ele vai terminar de uma maneira não tão boa quanto aqueles que têm o patrocínio executivo. Doutor Marco, gostaria de ter a sua opinião também nessa frente. Certo. Lucas, a questão
da maior dificuldade, essa pergunta realmente ela é a cerne, sem dúvida, da questão. Do ponto de vista jurídico, que nós estamos habituados no dia a dia aqui no escritório, existe uma questão que nos, assim, nos deixa muito preocupados, sempre nos deixou preocupados, sempre quando chega novas diretrizes, ordenamentos jurídicos, mesmo como o caso da LGPD, que as empresas, todos nós tivemos aí 2 anos para ir se preparando. Culturalmente, vou falar do Brasil, mas no mundo não é diferente. A verdade é essa. A gente costuma dizer, aqui no Brasil, mas no Brasil, o mundo não é diferente, mas no Brasil deixa tudo realmente para a última hora. O brasileiro, o empresário brasileiro, o CEO, enfim. Isso tudo é muito bem aceitável, porque nós sabemos que a carga tributária, os custos, a operação aqui no Brasil é extremamente cara, difícil. Nós temos clientes, amigos, donos de indústrias, mas está tudo centralizado no dono, porque ele não pode ter uma gama de profissionais para cuidar de certas coisas. Então, quando chega uma conformidade obrigatória como essa da LGPD, a gente percebe que o empresariado ele começa realmente a nos procurar quando ele vê que não tem mais saída. Né? Isso é ruim. Né? Isso é ruim para nós, profissionais, como você, eu, que cuidamos, cada um na sua área. De repente, temos que trabalhar sob pressão e preparar a equipe para entregar o mais rápido possível. Eu dei exemplo de 2 clientes da semana passada que deixaram de fechar negócios e agora tem que se adequar. Isso pode demorar 1 mês, pode demorar 15 dias, pode demorar 2 meses, até voltar a fechar novos negócios. Então, eu penso que a maior dificuldade está na questão, eu digo, é cultural, mas é um cultural da dor do empresário. Né? A gente sabe que é uma cultura decorrente a essa dificuldade de fazer gestão no Brasil, seja qual for o tamanho da empresa. Então, eu penso que essa vai ser a maior dificuldade. Espero que realmente as pessoas possam procurar o mais rápido possível um especialista, porque eu volto a dizer, como eu tenho dito, onde eu tenho a oportunidade, como hoje, de falar para amigos e clientes e colegas. Não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão perceber que as conformidades da LGPD nada mais é do que segurança jurídica, segurança, web segurança, que já deveriam estar na sua empresa lá atrás, porque isso pode trazer prejuízos imensuráveis a você, empresário. E você vai perceber que o que tem que ser feito na adequação, nas conformidades, não realmente faz parte da gestão, é necessário e é muito mais simples do que você possa imaginar. Eu garanto isso. A gente tem já implementado em várias empresas e a gente percebe que é possível e os custos podem também ser reduzidos. Nós criamos aqui na SCR, nós criamos uma metodologia com a nossa equipe para implementar a LGPD da parte jurídica, né? Que tem trazido reduções de 1/3 do valor de mercado, né? Essas aplicações. Isso para qualquer tamanho de empresa. Então, a gente faz um diagnóstico que a gente consegue dar uma previsão para o nosso cliente de quantas horas de trabalho serão necessários para a implementação dessa LGPD, o que faz com que cada um tenha o seu valor, a sua proposta no tamanho justo de as necessidades e a complexidade que ela tem. Mas é isso, respondendo, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é o tempo exíguo, né, que nós vamos ter para implementar, porque o empresário nos procura no momento de dor. O que nós gostaríamos é que ele não nos procurasse no momento de dor, mas sim antes, para não sentir dor. Muito bom, doutor Marco. Mais uma vez, agradeço imensamente a sua contribuição. Foi um bate-papo muito bacana. Que pena que o nosso tempo já acabou. Passou 1 hora que nós nem vimos, mas com certeza vamos preparar aí outros cafés com LGPD para discutir outros temas. Enviem as suas perguntas. Estamos à disposição para fazermos sessões individuais também, para batermos um papo, entendermos como podemos ajudá-los. Tá? Aqui estão os contatos do escritório do Dr. Marco. Tá? Fiquem à vontade em entrar em contato. Deixo também o nosso contato, o contato da Next for IT.
Estaremos publicando nos próximos dias nas nossas mídias sociais essa gravação. Nos acompanhem e muito obrigado pela participação de todos. Doutor Marco, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Conseguir conciliar a agenda do doutor é difícil. Fico realmente agradecido pela oportunidade, tá? Sempre bom estar com você, Lucas. Vamos lá, sempre que for necessário, pode contar conosco aqui. E, sem dúvida, o trabalho da Next4 IT tem sido de extrema importância para a busca de soluções de alguns nossos clientes, e essa parceria realmente nos orgulha muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.